Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Continuando aqui no nosso assunto de pré-cálculo, vamos voltar aqui a falar sobre propriedades de potenciação. Essa daqui é a parte 2. E nesse vídeo aqui, gente, nessa parte 2, nós vamos ver as propriedades de potenciação que faltavam, tá? Ficou faltando essas três propriedades aqui. Não coloquei no vídeo anterior porque eu resolvi dividir isso aqui em duas partes, esse assunto em duas partes, porque eu achei que ficaria muita coisa para um vídeo só. Ficaria cansativo. Então vamos lá. A primeira propriedade é a potência de um produto. Ela diz o seguinte: sempre que você tiver um produto aqui, ó, entre dois elementos, e esse produto estiver elevado a um expoente, digamos aí, por exemplo, o expoente S, o que você vai fazer será o seguinte: você vai dividir esse expoente S entre os dois elementos aqui do meu produto. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho A vezes B. A vezes B estão ambos aqui dentro de um parêntese. E dentro desse parênteses aqui, os dois estão elevados a expoente S. O que nós vamos fazer, isso aqui, essa expressãozinha aqui, ela vai ser igual a elevado a S vezes B também elevado a S, tá? Então, eu coloco aqui esse meu expoente nos dois elementos da minha multiplicação, nos dois elementos do meu produto, e me resulta aqui essa expressão, certo? Primo desse aqui, nós temos a potência de um quociente. O que diz aí a potência de um quociente? Significa que sempre que você tiver aí um quociente e esse quociente aqui ele estiver todo dentro de um parênteses e ele estiver elevado a um expoente, o que você vai fazer será o seguinte: é como uma versão divisão desse de cima aqui. Você vai pegar esse expoente e vai dividir nos dois elementos do seu quociente. Você vai colocá-lo aqui tanto em cima quanto embaixo, quanto passando aqui na divisão. Tanto passando na multiplicação quanto aqui embaixo na divisão. Então, por exemplo, eu tenho aqui A sobre B. Ambos estão dentro de um parênteses que está elevado a S. Então, ambos estão aí elevados a S. O que eu vou fazer vai ser, vou trocar isso aqui por A elevado a S, dividido por B também elevado a S, certo, gente? Então, o meu expoente, ele vai aqui tanto na multiplicação quanto aqui embaixo na divisão, tá? Ele vai tanto para A quanto para B. A terceira propriedade de potenciação é essa daqui, ó, é a potência de uma potência. Ela diz o seguinte: quando você tiver uma potência, então aqui, ó, por exemplo, A elevado a S, isso aqui é uma potência. E essa potência estiver elevada a uma outra potência aqui por fora do parênteses, então veja aqui, ó, eu tenho A elevado a S, isso tudo aqui está dentro de um parênteses, e aí eu tenho aqui fora do parênteses um novo expoente, um expoente T. O que você vai fazer com isso aqui, gente, é pegar os dois expoentes e multiplicar. Então, isso aqui, ó, gente, A elevado a S, tudo isso aqui elevado a T, vai ser igual a elevado a S vezes T, multiplicação de S vezes T. Certinho, pessoal? Bom, vamos ver agora aqui alguns exemplos para a gente pôr em prática isso aqui. Exemplo de número 1. X elevado a menos 3 vezes y elevado à quinta vezes z elevado à quarta, tudo isso aqui está elevado aqui, ó, à terceira. Gente, eu vou resolver esse problema aqui utilizando duas propriedades de potenciação distintas. Eu vou começar aqui com a potência do produto, tá? Utilizando a propriedade da potência do produto. Então, eu vou resolver isso aqui usando a potência do produto. Em seguida, no próximo slide, na próxima página aqui, eu vou resolver exatamente esse mesmo problema, sendo que agora utilizando a potência de um quociente, ok? Então, começando aqui, nós temos essa expressãozinha, esse problema é um problema de simplificação, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser simplificar essa expressão aqui que nós temos. E a primeira coisa que nós temos que fazer, gente, é observar, ó, que esse expoente 3, ele está, ó, elevando um produto. Então, ele está aqui, ó. E aí, então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar os elementos aí desse produto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, veja só, x elevado a menos 3, isso aqui é um elemento do produto. Y elevado à quinta, outro elemento do produto.
Z elevado à quarta, outro elemento do produto. Esses três estão multiplicando, eles estão sendo aí multiplicados. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e utilizar a minha regra, a minha propriedade de potência de um produto. O S, ele vai, do mesmo jeito que está aqui esse S, ele eleva A e também B. Esse meu expoente 3, ele vai elevar aqui esses três elementos. Então, vou ficar aqui com x à terceira, x elevado a menos 3, tudo isso aqui elevado à terceira, y elevado à quinta, tudo isso aqui elevado à terceira, z elevado à quarta, tudo isso aqui elevado à terceira. Beleza. Em seguida, o que eu tenho aqui, ó, gente, são três potências de potências. E a terceira propriedade que a gente viu hoje diz que é uma potência de uma potência, a gente faz o quê? A gente multiplica os expoentes. Então, eu vou ter aqui x elevado a menos 3 vezes 3, y elevado a 5 vezes 3 e z elevado a 4 vezes 3. O meu resultado disso aqui vai ser, ó, x elevado a menos 9 vezes y elevado a 15 vezes z elevado a 12, tá? Acabou? Ainda não. Eu tenho esse negativo aqui que eu quero dar uma resolvida nele. O que que eu vou fazer? Lembrem-se, gente, do vídeo anterior. Eu estou levando em consideração aqui como se você já tiver, como se eu tivesse certeza que todo mundo aqui viu o vídeo anterior. Mas se você não viu ainda as primeiras propriedades de potenciação, você tem que voltar para ver isso aí primeiro antes de vir para cá, tá? Então veja aí a parte 1 antes de vir aqui para a parte 2, caso você ainda não tenha visto. Bom, então eu tenho esse negativo aqui. Lá na primeira parte, lá no vídeo anterior, nós vimos que quando nós temos uma potência aqui com expoente negativo, ela vai passar dividindo e o expoente vai ficar positivo. Então é isso que eu faço aqui. Esse meu menos 9, ele torna-se mais 9 e ele passa dividindo a minha expressão. Então, meu resultado fica y elevado a 15 vezes z elevado a 12, tudo isso aqui dividido por x elevado a 9. Esse aqui vai ser o meu resultado. Beleza, pessoal? Bom, agora o que eu vou fazer para vocês é resolver esse mesmo exemplo aqui, sendo que utilizando a propriedade que é a potência de um quociente. Então, veja aqui que é o mesmo problema. Deixa eu até voltar. Veja só, é a mesmíssima coisa. Então, eu reescrevi aqui o mesmo problema. X elevado a menos 3 vezes y elevado à quinta vezes z elevado à quarta, tudo isso aqui elevado à terceira, tá? Então, agora a gente vai resolver isso aqui utilizando a minha propriedade potência do quociente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma olhada para tudo isso aqui que está dentro do parêntese e perceber que eu tenho uma potência negativa. Eu tenho um x elevado a menos 3. E sempre que eu tenho uma potência negativa, o que eu vou fazer com isso aqui é passar dividindo e colocar o expoente positivo. Então, esse meu x elevado a menos 3, ele passa aqui dividindo, ele passa fazendo aqui a divisão. E o meu expoente, que era negativo, torna-se positivo. Fica x elevado a mais 3, dividindo aqui, passando na divisão. Tendo aqui como meu resultado y elevado à quinta vezes z elevado à quarta, tudo isso aqui dividido por x elevado à terceira e toda essa história aqui está elevado à terceira. Então, percebam, gente, aqui ó, nós temos um quociente. E isso aqui está sendo dividido pelo meu x à terceira. Então, veja só, isso aqui cai direitinho na minha regra da potência de um quociente. E a regra da potência do quociente, essa propriedade da potenciação, ela diz o seguinte, que quando eu tiver aqui um quociente, eu vou dividir o meu expoente entre os dois elementos do meu quociente. Então, esse meu S aqui, ele vai passar sendo expoente de A e também de B. Então, é isso que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou pegar esse meu expoente 3 e ele vai passar sendo expoente de tudo que está em cima e também de tudo que está embaixo. Fica isso daqui. Acabou? Ainda não. Porque aqui dentro, ó, eu tenho uma multiplicação. E aí a gente volta para a minha propriedade da potência de um produto.
E a potência de um produto, a gente já viu ali no exemplo anterior, é extremamente simples. Eu pego esse meu expoente e eu vou separar aqui nos meus 2 elementos do produto. Então ele vai aqui elevar tanto o y à quinta, quanto ele também vai elevar o z à quarta. No fim das contas vai ficar assim, ó. Vou pegar esse meu 3 e elevar os 2 elementos aqui do meu produto, vai ficar dessa forma: y à quinta elevado à terceira, vezes z à quarta elevado à terceira, tudo isso aqui dividido por x à terceira elevado à terceira. Eu tenho aqui, ó, novamente, assim como no exemplo anterior, 3 potências de potências. Então, eu vou fazer exatamente o que eu fiz ali no exercício anterior e eu vou multiplicar os meus expoentes. Então, vai ficar y elevado a 5 vezes 3, tudo isso aqui multiplicado por z elevado a 4 vezes 3, tudo isso aqui dividindo x elevado a 3 vezes 3. Meu resultado exatamente igual ao do problema anterior, y elevado a 15 vezes z elevado a 12, tudo isso dividido por x elevado a 9. Lembrando aí, gente, que na matemática nós temos sempre mais de uma forma de resolver um problema, porém o resultado tem que ser igual, tá? No fim das contas, você tem que chegar nesse resultado aqui. Então, se você encontrou inclusive uma terceira forma de resolver esse mesmo problema, esse mesmo exemplo, por favor, comenta aqui. Talvez alguém esteja interessado, eu com certeza estarei interessada em ver, tá? Beleza? Então compartilhe aí com os colegas. Bom, vamos ver aqui esse próximo exemplo. Eu resolvi trazer um exemplo um pouquinho mais complicado para a gente dar uma olhada. O meu exemplo vai ser 3 dividido por x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes z. Tudo isso aqui, gente, é elevado a menos 3. E isso daqui multiplicado a x elevado a menos 6. Esse exemplo aqui, só para a gente finalizar esse nosso estudo de propriedades de potenciação, resolvi trazer um exemplo um pouquinho mais complicado. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer para tentar resolver essa minha simplificação, mais uma vez, esse é um exercício de simplificação. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser, ó, inverter o meu, eh, inverter o meu quociente, inverter aqui a minha operação. Vejam aqui, gente, eu tenho um expoente negativo. Expoente negativo, ele inverte aqui a operação. Então, tudo que estava dividindo vai passar multiplicando, e por sua vez, tudo que estava multiplicando vai passar dividindo. É justamente o que vai acontecer aqui. Para eu poder trocar esse expoente negativo por um positivo, para eu poder trocar esse menos 3 por um mais 3 aqui em cima, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou pegar esse x quadrado vezes y quadrado vezes z, que está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Por sua vez, esse 3 aqui que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, meu x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes z, tudo isso dividido por 3 e tudo isso elevado à terceira. E isso aqui vai ser, por sua vez, multiplicado por x elevado a menos 6. Mas por enquanto a gente conserva esse x a menos 6. A gente deixa ele aí em stand-by, daqui a pouquinho a gente mexe nele. Bom, a próxima coisa que a gente vai fazer, aqui dentro, gente, vejam, nós temos um quociente. Essa primeira expressão daqui de cima, ela está dividindo esse 3 aqui embaixo. Então, isso é um quociente. Então, o que eu vou fazer é utilizar aí a minha propriedade da potência de um quociente, pegar o meu expoente 3 e vou separar ele aqui, ó, em cima e embaixo. Porém, quando eu passar ele aqui por cima, percebam que isso não é tudo. Além de ter um quociente, eu tenho também um produto aqui, um produto de 3 elementos aqui em cima. Então, eu vou usar ao mesmo tempo a propriedade da potência de um quociente e também a propriedade da potência de um produto, porque veja só, aqui dentro nós temos o produto de x ao quadrado, y quadrado e z. Isso aqui de cima é um produto. Então, eu vou pegar esse expoente 3 e eu também vou separar entre esses 3 elementos aqui do meu produto, tá? Meu resultado vai ficar assim, ó. O expoente 3, ele vai passar para tudo que estava multiplicando aqui, ó, vai ficar x ao quadrado elevado à terceira, vezes y ao quadrado elevado à terceira, vezes z, também elevado à terceira. Paralelamente, ele também vai passar aqui, ó, no meu quociente. Então, ele vai ser
Ele vai agir tanto aqui em cima, quanto na parte aqui de baixo, quanto na parte que está dividindo. Então, aqui embaixo, onde eu tenho 3, eu terei um 3 elevado à terceira. Tudo isso aqui multiplicado pelo meu x elevado a menos 6, mas a gente chega nele lá. Bom, aqui em cima, gente, vejam que nós temos duas potências de potências. Potências de potências, vocês já sabem o que a gente faz. A gente vai, ó, e multiplica os expoentes. Então, eu pego aqui, ó, o meu x quadrado vai ficar x elevado a 2 vezes 3. Meu y quadrado elevado à terceira, ele vai ficar y elevado a 2 vezes 3 também. E o meu z, ele não tinha expoente nenhum, então expoente nenhum significa expoente 1. Então vai ficar z elevado a 1 vezes 3. Tudo isso aqui dividido pelo meu 3 à terceira e multiplicado pelo x elevado a menos 6. Bom, depois de finalizar essa operação aqui, ó, eu terei x à sexta vezes y à sexta vezes z à terceira dividido por 27, que é o resultado aí de 3 elevado à terceira. Isso aqui está multiplicando esse x elevado a menos 6. Agora nós vamos agir com ele aqui. Esse x elevado a menos 6, gente, ele está multiplicando tudo que está aqui. E perceba, a base é igual a desse x à sexta aqui. Então, multiplicação de potências de mesma base, lembrem-se do vídeo anterior, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos, ó, colocar aqui, eu vou pegar ele para cá e vou colocar aqui do lado da base dele. Então, ó, para deixar um pouquinho mais claro, nós temos aí uma multiplicação de potências de mesma base, e multiplicação de potências de mesma base a gente vai fazer o quê? Vamos somar os expoentes. 6 menos 6, eu tenho um 6 aqui e um menos 6 aqui. Somando 6 e menos 6, eu vou ter, ó, 0. Então, esse meu x elevado à sexta, ele vai sumir, ele vai desaparecer, tendo como meu resultado final y elevado a 6 vezes z elevado à terceira, tudo isso aqui, ó, dividido por 27. Beleza, gente? Bom, essas aqui são as nossas referências. Eu estou utilizando o livro do Demana como referência para fazer esses slides aqui e montar esses, enfim, montar esses slides aqui para vocês. Perguntas, dúvidas, crises existenciais, por favor, desabafe aqui nos comentários. Me diga aí o que é que vocês querem saber, quais as dúvidas vocês têm para eu fazer mais vídeos mais para frente tirando dúvidas. Aqui no canal eu já tenho um vídeo tirando dúvidas e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem. Se eu souber, eu juro que faço um vídeo a respeito, e se eu não souber, eu vou atrás de descobrir, tá bom? Então, obrigada aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.